Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um nosso vídeo sobre hermenêutica. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Eu quero apresentar para vocês algumas obras antes de nós falarmos sobre a hermenêutica. Antes de estarmos definindo, vamos apresentar algumas obras para vocês se familiarizarem com o assunto, tá? Eu quero indicar aqui uma obra muito importante do Virkler. Essa obra da editora Vida vai falar sobre a hermenêutica avançada. Muito importante essa obra para que você possa desenvolver o seu estudo. Uma obra que eu indico sempre é de Luiz Berkoff. Esse livro da editora Cultura Cristã, Princípios de Interpretação Bíblica. Vale a pena você ler este livro. É um livro excelente e faz parte da nossa disciplina, né? Da CPAD, Raimundo de Oliveira. Raimundo de Oliveira tem um livro sobre hermenêutica, como estudar e interpretar a Bíblia. Veja só, este livro fundamental também para você. Tem várias obras que nós poderíamos indicar para vocês. Eu indico também esse dicionário de mitologia e etimologia, que é um dicionário da editora Vozes. É um dicionário muito bom, do Junito Brandão. Está aqui. Vale a pena para você se familiarizar com alguns termos importantes dentro da discussão da hermenêutica. Outra obra importante para nós também, e bem atualizada, uma das mais recentes, é esta obra do Kostenberg e do Peterson. Você vai encontrar essa obra, a Tríade Hermenêutica, com convite à interpretação bíblica, né, da editora Vida Nova. Fantástica essa obra, é uma obra específica sobre hermenêutica, esse calhamaço aí, como vocês podem ver, é muito importante para o nosso estudo, tá? Então nós vamos iniciar a nossa aula de hermenêutica falando ou definindo o que é hermenêutica. Quantas das vezes pregadores ou, quem sabe, ensinadores não sabem o que significa a expressão hermenêutica, até desconhece esta expressão. E nós precisamos, como ministros pregadores da palavra, conhecermos, como membros de igreja, precisamos conhecermos um pouco sobre a hermenêutica. E aqui nós vamos falar sobre esta disciplina tão importante. O que ela significa? Bem, vamos falar sobre hermenêutica. Como eu disse, algumas pessoas nem a conhecem de nome, mas é uma disciplina importantíssima para o nosso conhecimento e interpretação das Escrituras. A palavra hermenêutica, ela é derivada da língua grega. Vem do verbo hermeneuo, que significa interpretar, e do substantivo hermenêutike, ou hermenêutike, no grego, que significa interpretação. Bem, agora que já conhecemos o significado do verbo e do substantivo no grego relacionado à hermenêutica, é importante sabermos que Hermes, na literatura e na mitologia grega, era o deus da linguagem, da interpretação. Ele haveria sido o primeiro a utilizar a linguagem e a interpretação, e ele era tido como o intérprete dos deuses. Hermes era filho de Zeus na mitologia, e ele tinha como principal objetivo interpretar as mensagens para as divindades. Daí a palavra hermenêutica significa interpretação. A primeira pessoa que se sabe a ter utilizado a expressão hermenêutica, tanto no substantivo quanto no verbo, foi o filósofo Platão, no IV século. Ele falou sobre hermenêutica, utilizou esta expressão nos seus escritos, e daí, então, nós passamos a conhecer, a utilizar estas expressões a partir dos escritos e dos ensinos platônicos, desde o IV século a.C. Então, tanto o verbo quanto o substantivo hermenêutica, eles são utilizados na mitologia grega e também utilizados na filosofia dos filósofos do período platônico. No contexto bíblico, a expressão hermenêutica passou a ser utilizada para se referir à interpretação da Bíblia Sagrada. Então vamos estudar neste momento a palavra hermenêutica, a disciplina conhecida como hermenêutica, que significa interpretação, interpretar, trazer o significado do texto
para uma melhor compreensão. Sendo assim, nós podemos perguntar: como está dividida a hermenêutica? A hermenêutica ela está dividida em hermenêutica geral e hermenêutica especial. Vamos lá? Vamos estudar esses dois pontos da hermenêutica. Vamos lá. A hermenêutica está dividida em hermenêutica geral e hermenêutica especial, ou hermenêutica sacra, como é conhecida, hermenêutica sagrada. A hermenêutica geral ela tem como base interpretar as leis, interpretar textos científicos, e estes textos científicos eles podem ser textos que estão ligados às regras de interpretações, a tópicos analítico, histórico, cultural, lexicográfico, sintático, e dentro desta perspectiva da academia. E a hermenêutica sacra, ou a hermenêutica especial, ela trabalha com algumas figuras de linguagens que nós estaremos observando aqui, né, no nosso estudo bíblico. Sabendo que a hermenêutica geral cuida da interpretação de qualquer tipo de literatura, de leis ou textos científicos, e sabendo que a hermenêutica especial trabalha com gêneros específicos da interpretação bíblica, como parábola, sinédoque, metonímia, hipérbole, prosopopeia e tantas outras figuras de linguagem, nós vamos passar a analisar o texto bíblico a partir deste conhecimento da hermenêutica. Vale ressaltar também que a hermenêutica é ciência e arte. Ciência, porque ela trabalha com princípios, leis e métodos que vão nos orientar na interpretação. E ela é conhecida também como arte, porque ela traz uma comunicação flexível. Então vamos, a partir desses conceitos, analisar a hermenêutica no texto bíblico, aplicá-la ao texto bíblico. Uma das ocorrências no texto da Escritura da palavra hermenêutica pode ser vista no texto de Lucas, capítulos 24 e o versículo 27, e também você pode observar a ocorrência dessa expressão em João, capítulo 1, versículo 22, 9, 7, Hebreus 7, 2 e algumas outras referências que vai nos falar de interpretações ou de interpretação. Tá? Então vamos, a partir daí, estudar a hermenêutica, já sabendo a sua definição, tanto na hermenêutica como verbo e substantivo, quanto a hermenêutica geral e a hermenêutica sacra. Bem, falando sobre a hermenêutica, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico e procurar identificar o problema na hermenêutica judaica. Sabemos que a Taná, a Bíblia judaica, é composta de Torá, Nevim e Retuvins, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. Os judeus do período bíblico enfatizavam muito a lei, a observância da lei, né? Os seus 613 preceitos. E eles interpretavam a Bíblia de forma literal e também davam uma grande ênfase, né, na exegese, na análise do texto em si. Vamos procurar compreender isso melhor. Dentro do judaísmo, nós observamos a interpretação literal, como disse, alegórica e um outro ponto de vista mais secreto que surgiu posteriormente, que é a visão cabalística, né, da Cabala ou da Cabalá. Essa interpretação cabalística só vai surgir no tempo futuro, lá por volta do século XIII, na Espanha e na Alemanha. E este novo método de interpretação cabalístico procura ver significados até mesmo nas palavras ou nas letras, secretamente no texto hebraico. Mas não vamos nos deter a isso, vamos focalizar aqui a interpretação literal, alegórica e observar essas questões da interpretação judaica. Um ponto de vista da hermenêutica judaica que nos traz um problema é a sua interpretação do texto, enfatizando demasiadamente as suas tradições. Essas tradições judaicas muitas das vezes acabam prejudicando na interpretação do texto
de forma equilibrada, de forma correta. Então, um dos problemas da hermenêutica judaica está nas suas tradições. Sabemos que os judeus eram muito zelosos e procuravam analisar e escrever com o maior cuidado possível o texto sagrado, procurando às vezes até contar as letras, lavar as mãos e outras séries de regras que nós aprendemos que eles utilizavam para poder escrever ou examinar o texto bíblico, as purificações judaicas, mas observamos também um excesso nas suas tradições, e esses excessos tradicionais acabam prejudicando, na interpretação do texto bíblico. Conhecendo um pouco da história da hermenêutica judaica e sabendo do seu modo de interpretação literal, exegético, secreto, cabalístico, no contexto mais moderno, nós observamos que um problema maior reside na interpretação e na valorização excessiva das tradições orais. Vamos analisar agora a hermenêutica a partir dos pontos de interpretação considerado pelos nomes da hermenêutica no contexto atual. Na interpretação da Escritura, nós vamos observar 3 métodos. Como base para essa interpretação, vamos usar a expressão coroa e fazer um exemplo em cada uma das 3 formas de interpretação baseado nesta expressão. Tá? Vou dar o primeiro exemplo. De forma literal, foi colocado na cabeça do rei uma coroa cintilante de joia. Então, foi colocado na cabeça do rei uma coroa cintilante de joia. Neste exemplo, nós temos a forma literal da expressão coroa. Vamos empregar essa mesma expressão no sentido figurado. Por exemplo, um pai bravo com o filho. Na próxima vez que me chamar de coroa, vai ver estrelas ao meio-dia. Olhe para esta frase. O pai estava bravo, disse: toda vez que você me chamar, ou na próxima vez que você me chamar de coroa, você vai ver estrelas no meio-dia. Ou seja, isto é uma forma de linguagem figurada, figurativo. Então, o jovem não poderia ver estrelas ao meio-dia. O terceiro ponto que nós temos aqui é o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Observem toda a estrutura do texto de forma simbólica. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa de 12 estrelas. Observe que todo um simbolismo está no texto. O texto está construído com uma linguagem simbólica. Então nós devemos distinguir a interpretação literal, a interpretação simbólica e a interpretação figurada. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas, trata-se de uma interpretação simbólica. É um simbolismo. Isso aqui tem um simbolismo. Esta mulher simboliza Israel. Bem, aprendemos neste ponto que existe a interpretação literal, usamos a expressão coroa para darmos o exemplo, existe a interpretação figurada e a interpretação simbólica. Então, dentro da interpretação das Escrituras, nós podemos destacar essas 3 áreas importantes para a nossa pesquisa. Bem, compreendemos a hermenêutica geral e especial. Falamos um pouco sobre a hermenêutica judaica e as interpretações literais, figurada e simbólica. Esta é a primeira parte da nossa aula. Vamos dar prosseguimento no nosso próximo vídeo. Até breve.